Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de filme, mais especificamente de Ghost in the Shell, que saiu aqui no Brasil como A Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell. Esse filme acabou de estrear, eu já assisti, e eu tinha tanta coisa pra falar que eu decidi fazer 2 vídeos, um com spoiler e um sem spoiler. Esse aqui é o vídeo com spoiler, mas tem o link do vídeo sem spoiler aqui na descrição, caso você ainda não tenha visto o filme e queira saber qual foi a minha impressão sem saber detalhes da história. No vídeo sem spoiler eu também falei de uma maneira mais geral o que eu gostei e o que eu não gostei do filme, e aí nesse vídeo aqui eu vou falar coisas mais específicas, tipo coisas específicas do enredo que eu gostei mais, personagens, cenas que eu gostei mais. Então se você ainda não viu o filme no cinema e liga pra spoiler, é melhor você ver primeiro o vídeo sem spoiler. Bom, mas eu já queria adiantar que eu gostei da adaptação, eu achei muito legal, saí do cinema muito surpresa positivamente. Isso também é porque eu fui pro cinema sem expectativa nenhuma, sério. Eu não tinha acompanhado muito os trailers, eu achei melhor não ver muito do material divulgado antes, e eu tava esperando um negócio bem ruim, pra dizer a verdade, porque não costumam ser muito boas as adaptações de coisas orientais nos Estados Unidos. Mas eu paguei minha língua porque o filme foi bem legal. É lógico que ele não é igual à animação de 95, não vai ser igual ao mangá, mas ele trouxe coisas novas e eu acho que ele pegou bastante coisa da essência, bastante coisa da personalidade das obras originais e trouxe para um contexto de Hollywood que ficou bem legal. Ele se passa num futuro próximo em que os humanos podem arrumar os corpos deles, né, aprimorar os corpos deles, colocando peças ou órgãos biônicos. Então, sei lá, seu fígado deu problema, você pode trocar por um fígado biônico. Seu olho deu problema, você pode trocar por um olho que tem raio-x. Esse tipo de coisa. Muita gente tem uns terminais no pescoço, né, uns buraquinhos que dá pra pessoa usar pra acessar informações, pra fazer upload, parece, ou download de informações. É bem comum que tenha pessoas aprimoradas, que é como eles chamam no filme. Só que ninguém no filme chegou no nível de aprimorada da Scarlett Johansson, que é a protagonista. No filme chamam ela de Major, mas ela tem um nome também que é Mira, e eu vou chegar depois nesse detalhe, porque é uma das coisas que eu achei bem bizarras no filme, mas eu explico depois. Essa protagonista chegou na cidade do filme, chamada Newport City, como uma refugiada de barco com os pais e tudo, e aí teve um atentado terrorista que afundou o barco matando os pais dela, e ela tava à beira da morte e só foi salva porque colocaram a alma dela num corpo robótico. A alma é chamada de Ghost, né, de fantasma, e Shell, no caso, é a casca, é o corpo em que a pessoa está. Então, por mais que ela tenha essa casca robótica, ela ainda tem o Ghost, né, a fantasma, que é a consciência de ser humano, por isso que é Ghost in the Shell. You are the first of your kind. We saved you. And now you save others. Esse Ghost in the Shell agora é a primeira obra live action em uma franquia que já existe desde 1989, porque tinha o mangá Ghost in the Shell já, do Masamune Shirow, e depois também teve o anime de 95, dirigido pelo Mamoru Oshii. E depois disso teve um monte de coisa na franquia, tem outros filmes, tem série de anime, tem um monte de coisa. Mas essa versão live action pega principalmente do mangá, do anime de 95 e algumas coisas de enredo de outras obras da franquia. Só que eu já digo uma coisa, você não precisa conhecer a franquia a fundo pra entender o que tá acontecendo ali no filme. Eu acho que eles fizeram um trabalho legal e bem hollywoodiano, assim, de deixar as coisas mais simples, então fica fácil você entender o que tá acontecendo, pelo menos na minha opinião. Eu não vou listar absolutamente todas as referências e todas as coisas parecidas, todas as cenas iguais, simplesmente porque eu não sou a maior fã de Ghost in the Shell do universo. Eu só vi o anime de 95, eu não li o mangá ainda, quanto mais ver as outras séries de anime. Então, por mais que às vezes eu saiba que uma coisa é referência de outra série de anime, talvez eu não saiba explicar super bem. O que eu sei mais é sobre o primeiro filme, então é nele que eu vou me pautar mais, e tudo bem porque o live action é mais pautado nele mesmo. Mas eu acho importante ressaltar algumas semelhanças e diferenças que são bem gritantes. Uma das diferenças é que a empresa principal do filme, a empresa que mais aparece relacionada à tecnologia, se chama Hanka, e ela é bem importante no enredo do live action. Já no anime de 95, a empresa se chama Megatech, e não é só uma diferença de nome, é diferença no perfil mesmo. A Megatech, pelo menos no anime, ela não tem uma influência tão grande assim na história, mas no caso do live action, a Hanka tem bastante influência, ela tem uma relação meio ambígua ali com o governo, e é uma relação bem típica de filme de ficção científica, empresa do mal, sabe? Aliás, essa foi uma das coisas que eu não gostei muito nesse Ghost in the Shell novo, que eles colocaram muito, tipo, a empresa como vilã, que é uma coisa que a gente costuma ver bastante. Eu sei lá, eu não acho que é muita novidade, tipo, uma empresa do mal que quer transformar as pessoas em máquinas e blá blá blá. E tem um personagem especificamente nesse núcleo que eu detestei, que é o vilão do filme propriamente dito, que é o Cutter, o CEO da Hanka. Ele é um cara que é simplesmente tipo, ah, nossa, como eu sou malvado. Você já imagina que uma empresa dessas não vai encarar a tecnologia como uma coisa humana, né? Que ele não vai encarar os androides como humanos,
humanos, etc. Então ele não precisa expressar isso com palavras, sabe? Tipo, a primeira fala do filme é: ah, não é apenas uma máquina, é uma arma. Tipo, falando da Scarlett Johansson. É óbvio, sabe, que você vai ver ela como uma arma. Você pode mostrar isso no filme de alguma outra maneira, sem ser tão óbvio o cara falando isso, entendeu? Pode simplesmente colocar ela pra trabalhar como uma arma. Ah, sei lá. Eu achei que ficou muito na cara, sabe? Que ele era um malvadão e que provavelmente ia ter alguma coisa com ele ali na frente, porque ele tava muito óbvio e falando muito descaradamente as coisas. Mas uma coisa que eu acho que o live action trabalhou de um jeito legal, que não tem tanto assim no anime, é exatamente essa coisa da relação que pode existir às vezes e pode dar problema entre órgãos governamentais e empresas privadas. É uma coisa que mostra muito no filme que a Hanka, por mais que ela seja uma empresa privada, ela fornece tecnologia pra Seção 9, que é o órgão governamental onde a protagonista trabalha, e eles forneceram o corpo dela, sabe? Então eles são meio que donos dela e têm acesso a todas as informações que ela obteve nas investigações. E aí, beleza, eles têm um acordo pra cooperar com o governo, só que quando os interesses deles conflitam com os do governo, como a gente vai ver ao longo do filme. Eu acho que essa questão foi posta de um jeito muito legal, poderia ter sido um pouco mais explorada, mas eu já gostei do jeito que eles colocaram ali no filme. Logo no começo de Ghost in the Shell, a gente tem um ataque terrorista ali, que eu acho que eles colocaram bem pra ter o clima de Japão, etc, que são robôs geishas. Elas não se revoltam, elas foram hackeadas, né? E aí atacam os homens de negócio que estão ali no jantar, né? E é engraçado que eles estavam exatamente num papo sobre tecnologia e sobre melhorar os próprios corpos, etc. Só que quando você vai melhorando seu corpo, você se torna cada vez mais parecido com uma máquina, você também acaba ganhando as vulnerabilidades que uma máquina tem. Por exemplo, um ataque de hacker. Você pode muito bem ser hackeado e podem roubar suas informações, podem fazer seu corpo parar de funcionar e podem te controlar, várias coisas. E a gente descobre logo no começo que o hacker que tá por trás desse ataque se chama Kuze, e ele tá muito querendo vingança na Hanka. Então já tem um conflito de interesses ali, porque você tem um criminoso que tá atacando a empresa privada, que é parceira do órgão governamental, e aí como é que você faz pra ver quem é culpado nessa história? E aqui é uma outra diferença bem grande, eu acho que é uma das maiores diferenças entre o anime de 95 e o filme agora. Porque no anime de 95 você tem um outro antagonista, né, um outro suspeito ali dos crimes, que se chama Puppet Master. E ele começa desse mesmo jeito também, né, hackeando algumas máquinas, influenciando as pessoas que têm partes mecânicas no corpo. Então você tem alguma coisa robótica no seu cérebro, ele pode alterar suas memórias, ele pode alterar sua percepção. Mas no filme agora quem faz essas coisas é o Kuze, que não foi um personagem inventado, ele existe em Ghost in the Shell, mas no anime Standalone Complex, que foi lançado um pouco depois. E pelo que eu sei, a história dele mostrada no anime também é diferente dessa história que foi mostrada no filme agora. Só que eu não sei exatamente como é a história dele no anime, porque foi um título que eu não vi ainda. Mas esse filme de agora, o Kuze, por mais que ele tenha sido transformado em androide, ele manteve, né, a essência de humano dele, ele continua sendo uma pessoa ali. E eu acho que em termos de Hollywood, foi uma escolha muito mais segura eles colocarem um vilão desse do que colocarem o Puppet Master, porque o Puppet Master, ele é uma inteligência artificial que ganhou consciência e que agora tá querendo se reproduzir, tá querendo ser como um ser vivo, sabe? E eu acho que isso ia ser uma discussão muito profunda pro tipo de filme que eles estavam querendo fazer. E simplificaria uma conversa muito maior sobre o que é ser humano e o que é ser máquina. Isso é uma coisa que o live action pega bem de leve, eles só esbarram um pouco nessa questão, na minha opinião. E se tivesse o Puppet Master, eles iam ser obrigados a mergulhar nessa discussão, porque é uma coisa muito assim, tá, mas se a inteligência artificial ganhar consciência, não sei o que, não sei o que lá, eu acho que não caberia essa discussão do jeito que eles fizeram o filme assim. Mas eu acho que tudo bem não ter o Puppet Master e não ter uma discussão profunda de inteligência artificial especificamente, mas uma coisa que eu senti falta mesmo sobre a questão máquina e humano é a questão da Major, né, Motoko, se identificar como humana ou como máquina. Isso é só tocado rapidinho no filme e eu acho que poderia muito bem ser uma questão existencial dela. Eu não vejo por que o filme não mergulhar um pouco mais nisso, por mais que tenha algumas coisas que ela fale, tipo, ah, eu me sinto muito sozinha porque não tem ninguém como ela. Eu acho que só ela falar isso é pouco, sabe? Eu acho que poderia ter mais questionamento, poderia ter ela mais em conflito consigo mesma, sabe? Em vez de conflito com as coisas ao redor. Talvez um pouco mais de introspecção ficasse mais legal ainda, sabe? Não é que é ruim, tipo, ela fazer coisas de ação, as cenas de ação foram ótimas, mas eu acho que um pouquinho mais de introspecção seria um filme muito mais legal. Quanto ao Kuze, eu não achei a atuação dele ruim, mas tem alguns momentos que eu acho que ele força demais a tentativa de ser mais robô, assim, e aí quando ele fala fica parecendo que é o Google Translate lendo alguma coisa. E mais pro final do filme ainda, talvez depois que ele descobriu o nome japonês dele, parece até que ele tá tentando forçar um sotaque japonês, o que eu achei mais bizarro ainda. Mas talvez tenha sido só minha impressão na hora que eu tava assistindo, eu preciso rever essa cena especificamente, mas eu não gostei muito do jeito que ele falou, assim. O resto tá ok. Talvez até por ele ser uma tentativa imperfeita, né, de criar um humano, androide, blá blá blá, talvez por isso ele seja todo bugado, ok, mas
ficou meio estranho. E a morte do Kuze, vocês pegaram a referência que ele vai e faz bang, que é a última fala ali do Cowboy Bebop. Eu vim até com a camiseta por causa da referência. Eu achei muito legal terem colocado, porque não tem nada a ver com o Ghost in the Shell, o Cowboy Bebop, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver, porque os dois são parte dos animes que abriram o mercado ocidental pra uma mania de anime que teve ali nos anos 90. Então muito legal, porque eu imagino que o público que vá reconhecer as referências do primeiro Ghost in the Shell vá também reconhecer referências de Cowboy Bebop. Eu achei bem legal essa homenagem que colocaram, e é bem óbvio que é uma homenagem ao Cowboy Bebop mesmo. Mas vamos falar de coisa boa mesmo, vamos falar do Battle. Gente, o Battle foi uma das coisas que eu mais gostei no filme. Ele é o companheiro ali da Major, ele fica sempre em dupla com ela nas missões, e eu achei muito legal ele como um elemento humano ali na dupla. Tudo bem que no live action eles fizeram a Major mais humana do que no anime, assim, eu acho que ela dá pra se identificar mais do que no anime, ela tem umas piadas ali, algumas coisas, mas se for reparar, é sempre o Battle que tira esse lado humano dela, que faz ela se expor mais como humana, sabe? Eu achei muito legal que colocaram alguém que tem um coração grande, sabe? Que sempre vai estar lá pela protagonista. Não é como se ele fosse o personagem que tem mais desenvolvimento, etc. Mas eu acho que ele conquista pela simpatia, sabe? Botaram ele pra cuidar dos cachorrinhos, inclusive tem o Basserhound que aparece com ele ali na franquia, é uma das características do Battle. Eu também gostei da decisão de mostrar ele no começo do filme sem os olhos aprimorados. Eu acho que isso é uma decisão legal porque deixa o público primeiro se acostumar ao cenário ali, ao universo e essa realidade das pessoas aprimorarem os próprios corpos. Pra aí ter a cena que ele perde o olho e aí ter a cena dele colocar o olho estranho e justificar a escolha dele do olho tático, etc. Eu gostei bastante que eles esperaram um pouco antes de colocar os olhos, porque eu imagino que talvez o público fosse ficar meio assim, nossa, esse cara do nada já com um negócio no olho, que coisa estranha tá acontecendo aqui. Eu acho que ficou bem explicadinho, ficou bem legal. Outro personagem que eu curti bastante foi o do Aramaki, que é interpretado pelo Takeshi Kitano, é diretor, ator japonês, é um cara bem foda, bem conhecido. Eu acho que fizeram o cabelo dele de um jeito menos caricatural do que é no anime, e também eu acho que o ator trouxe um peso pro personagem muito legal. Ele tem toda essa experiência dos filmes de gangster e não sei o que. Eu acho que ele trouxe uma experiência bem legal de badass, assim, pra esse chefão da Seção 9 que eu acho que tava precisando. Ele é o tipo de cara com quem você não mexe, que é um cara que sabe sempre o que tá acontecendo, ele tem noção das coisas, apesar dele não deixar transparecer, ele sabe muito bem o que você tá planejando. E uma coisa meio bizarra, mas que eu acho que funcionou, é que ele fala japonês o tempo todo no filme. O que é muito estranho, tipo, alguém fala com ele em inglês e ele responde em japonês. Tá todo mundo conversando em inglês e só ele falando em japonês. E ele age como se ele entendesse as pessoas e as pessoas agem como se entendessem ele. O que é muito bizarro, gente, sinceramente. Não é como se existisse um peixe Babel ou alguma coisa do Guia do Mochileiro das Galáxias, assim, pra eles se entenderem mutuamente, porque mais pro final do filme tem a cena da conversa da Major com a mãe dela, né, com a japonesa, e ela tá super se esforçando pra ter uma conversa em inglês, assim. Então eu acho que não é uma coisa, pelo menos, da sociedade. Mas eu acho que, assim, não vamos tentar entender, eu acho que só foi um negócio da hora, foi um toque da hora, que deu uma lembrança, assim, de tipo, ah, isso aqui é inspirado em uma obra japonesa, então vai ter um cara velhinho falando japonês e lidem com isso. Tem muita cena do live action que é tirada diretamente das obras originais. Uma das cenas, por exemplo, é a da Motoko dando uma surra do cara na água. Então tem no filme também esse cara de Johansson invisível batendo no cara. Eu acho essa cena muito legal. E também tem a cena do tanque aranha, que eu não sabia se eles iam fazer ou não, porque é uma cena que é muito forte, assim, né, de puxar tanto a ponto do braço dela sair, mas tem no filme também. Eu achei muito legal essa cena. E também é a mesma cena que tem a morte do Kuze com o Bang, então eu gostei bastante dessa parte do filme. Sobre essa cena do tanque, me perguntaram bastante se eu achava que ia ter ou não, porque as pessoas achavam que talvez não tivesse, já que, ai meu Deus, imagina, Scarlett Johansson fazer uma cena dessas, que é uma cena grotesca, né, dela perdendo o braço assim, mas faz e perde. Uma coisa que eu achei muito legal do live action foi como eles melhoraram o visual em relação ao filme de 95. É claro que é muito injusta a comparação, já que o filme de 95 já tem mais de 20 anos, e os efeitos, lógico que não vão se equiparar aos efeitos usados hoje em dia. Mas não é só isso, não é só na qualidade dos efeitos. Eu acho que nas cores e nas luzes também. Porque eles pegaram a cidade do filme, que era muito cinza, né? Tinha alguns pontos de luz, alguns pontos de cor, mas era em geral muito cinza, e deixaram cheias de hologramas e coisas muito loucas, tipo Akira, Blade Runner, então muito neon e muitas propagandas e tipo uma coisa muito louca de hologramas, que você vê um contraste gigante entre a cidade com as pessoas com a vida cada vez mais precária e o consumismo. Eu expliquei isso melhor no vídeo sem spoilers, mas eu queria muito elogiar aqui a arte do filme. Eu acho que eles tiveram um cuidado muito legal na hora de criar essa ambientação. No fim das contas, a discussão desse novo Ghost in the Shell é diferente da discussão do anime de 95. Não rola muito essa discussão do que é máquina e do que é humano, mas rola muito mais uma coisa de uma busca pela própria identidade e pelas próprias
próprias memórias. O que a Scarlett Johansson fala no começo do filme é basicamente que não são as memórias que te definem, mas sim o que você faz que te define. Isso porque o filme trata bastante de memórias. Lembra que eu falei que ela chegou num barco de refugiados e aí o barco explodiu? Então, na verdade, isso tudo era mentira, foram memórias fabricadas que colocaram na cabeça dela pra ela lutar mais contra terroristas e tal. Mas a verdade é que ela era uma ativista que foi sequestrada e transformada em cobaia de experimentos. Não só ela, mas outros 98 jovens que viraram cobaia desse projeto aí pra transformar humanos em robôs. E uma dessas outras cobaias aí de um experimento que deu errado era o Kuze, que é o primeiro antagonista aí do filme, que na verdade se chamava Hideo e era BFF, era muito amigo da protagonista, que não se chamava Mira, não se chamava Major, ela se chamava Motoko Kusanagi, que é o nome da protagonista do anime e do mangá. E essa justificativa, por mais que faça sentido, pra mim pareceu que colocaram só pra falar, ô gente, cala a boca, na verdade, então, a Scarlett Johansson não é japonesa porque ela é androide, mas por dentro ela é japonesa sim, olha só. Por favor, parem de reclamar. Eu achei que soou muito como isso, sabe? Eu sei lá se isso é melhor ou pior do que simplesmente colocarem a atriz ocidental sem explicar nada, sabe? Eu realmente não tenho muitos argumentos pra falar contra ou a favor disso. Mas eu falei um pouco mais desse assunto no vídeo sem spoilers, se vocês quiserem ver lá. No geral, eu gostei bastante desse novo Ghost in the Shell. Ele me prendeu do começo ao fim com as cenas de ação que foram muito bem feitas, ficou bem mais organizado do que eu imaginava. Eu imaginava que o filme ia ser uma bagunça, como as adaptações ocidentais costumam ser. E me fez gostar bastante dos personagens também. Eu acho que poderia sim ter se aprofundado mais na parte filosófica, na parte da essência humana, mas talvez já fosse pedir demais, talvez eu esteja sendo muito exigente. O live action é um filme que diverte bastante e traz momentos legais, eu acho, pra quem é fã da franquia. Inclusive, ele pode ser uma porta de entrada pro universo da franquia, fazer a pessoa se interessar e pesquisar e aí conhecer as outras obras também. E você, o que você achou do filme? Acha que a explicação do nome da Motoko é estranha ou que funcionou? E qual foi a referência que você mais gostou no filme? Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, até a próxima!